Olá pessoal, Carlos Machado aqui do Historiar. Hoje é o nosso primeiro react. Nós vamos fazer do Fernando Haddad, numa entrevista que ele deu ao podcast Três Irmãos, que eu considero uma entrevista super simbólica do ponto de vista, né, do que ele pensa politicamente, da forma como ele organiza as ideias do ponto de vista político e o quanto que isso é importante a gente poder entender o pensamento do Fernando Haddad, porque ele é o nosso ministro da Economia, é um político que já foi candidato a presidente da República, foi prefeito da maior cidade, né, do Brasil, no caso São Paulo, né, e ele esteve envolvido, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, né, em ações centrais aí, políticas do Brasil, né? Seja do ponto de vista de manifestações, seja isso em articulações, então, seja, então é um quadro do PT que é importante a gente analisar, né? O que eu acho particularmente do Fernando Haddad? Eu não o conheço pessoalmente, né? E acho ele coerente com aquilo que ele pensa. A questão é, eu não concordo com o que ele pensa, mas ele é coerente e ao longo do vídeo a intenção é mostrar que ele tem uma linha de pensamento, uma visão de mundo e sob essa perspectiva de visão de mundo ele acredita que faz a política, né, da forma como ele acha adequado. Eu particularmente acho o Fernando Haddad um tecnocrata. E eu vou dizer ao longo do vídeo porque eu acho o Fernando Haddad um tecnocrata. Ele é um tecnocrata clássico, né? Ele acredita que o Estado é um ente não ideológico, né? E é possível ocupar o Estado a partir aí da perspectiva democrática. E aí, ao longo do vídeo, quero discutir esses elementos com as falas dele, né? E no final, né, tem um adicional a mais, que tem duas perguntas aí que eu também gostaria de comentar que fizeram no final para Fernando Haddad. Bom, então vamos começar, né? Vou começar com o React aqui, né? Já está pronto aqui. Então, ou seja, um detalhe. Eu vou tentar não fazer React com corte. Não quero cortar a minha fala. Por que eu não quero cortar? Eu já acho sacanagem que eu estou cortando a fala do Fernando Haddad. Eu vou tentar colocar a linha de raciocínio inteira do Fernando Haddad em todos os cortes que eu fizer para que não fique um corte manipulador. A ideia é fazer uma boa análise mesmo da fala do Fernando Haddad nessa entrevista. E também, se eu falo um monte de groselhas aqui, eu falo algumas besteiras, gostaria também de ser criticado. Eu acho que é importante isso, porque isso gera o debate, isso gera questões importantes e a gente pode aprofundar, inclusive, né, concordâncias ou discordâncias, enfim, né? Então, vamos embora aqui para o React. Vamos primeiro começar a escutar o Fernando Haddad. A primeira pergunta que eles fizeram, né, eu não coloquei aqui para não ficar muito comprido, mas eles perguntaram um pouco da trajetória do Fernando Haddad. Ele falou, né, qual era a trajetória dele, né? Ele falou, enfim, né, da formação dele, falou um pouco, né, onde ele trabalhou, né, como que ele foi para o Ministério da Educação, como depois ele virou prefeito. Então, assim, então esse primeiro pedaço é um pedaço de apresentação, vamos dizer assim, né? Só que aí agora já começa a perguntar, e a primeira pergunta tem a ver com o Bolsonaro. Eu acho que é importante a gente escutar o Haddad e a partir dessa perspectiva a gente pensar aí, enfim, a gente fazer a discussão aí. Então eu vou colocar aqui, né? Então vamos começar a ver o Haddad Né? São falando. 25 anos de estrada, né? E qual que é mais difícil, ser ministro da Fazenda ou ministro da Educação? Não, sem dúvida ser ministro da Fazenda. Ainda mais depois do Bolsonaro, né? Porque é mais difícil. Bagunçou a casa? Ah, ele deu uma bagunça. Bom, teve coisa que não é culpa dele, né? É do Guedes? Não, não é. Quando eu digo isso, assim, quando enfrentar uma pandemia não é uma coisa, Não é não é uma fácil, coisa fácil. isso aí é verdade. Agora, eles meteu o pé pelas mãos na pandemia, né? Com o negócio da vacina, com o negócio de cortar o auxílio, as pessoas não estarem vacinadas, o Brasil começar a botar recorde de mortes por Covid. Então ele se embaranou na Covid e no último ano, para ganhar a eleição do Lula, ele abriu a porteira, né? Auxílio para cá, auxílio para lá, calote para cá, calote para lá. Aí bagunçou os cadastros, as contas. Então nós estamos pondo ordem, né, no ritmo que o país aguenta também, porque tem o Congresso, tem o Judiciário, é muita gente para você organizar.
entendeu? O papel do Ministério da Fazenda, em grande medida, da área econômica, é organizar a tropa, né? Ó, nós temos que ir para cá, para as coisas Linha de começarem a frente, melhorar. E esse trabalho é um trabalho político complexo, ainda Certo. mais no Brasil de hoje. É mais complexo do que já foi no passado, entendeu? Você acha que, e são meio que palavras suas de agora, hein? Que se não fosse pela pandemia, o Bolsonaro teria sido, então, talvez um bom governo? E foi a pandemia que estourou o que ele tinha? Ó, percebem só para vocês verem a pergunta, né? A pergunta foi: se não houvesse a pandemia, né, será que o Bolsonaro teria feito um bom governo? Vamos ver a resposta do Haddad. Eu acredito que não, mas por outras razões, né? Eu penso que ele estava com uma agenda errada do ponto de vista econômico, né? Entendi. Então não foi a pandemia que sacaneou ele, não. Não, a pandemia, Não, sacaneou também, olha mas só, não foi o único fator. veja bem, eu vou responder bem criteriosamente, assim. Quando você tem um evento extremo, como uma pandemia, tem político que cresce na crise e tem político que afunda na crise. Muitos prefeitos foram reeleitos por causa da atitude que tiveram na pandemia. Muitos governadores foram reeleitos por causa da atitude que tiveram na pandemia. Então, uma guerra, uma crise, uma recessão, uma pandemia, o que quer que seja, um evento extremo é sempre a oportunidade para a pessoa que está no cargo se revelar na sua grandeza ou na sua pobreza de espírito. Então, um evento extremo muitas vezes é visto como uma grande oportunidade de um líder surgir, né? De uma pessoa aparecer como um grande estadista, né? E, evidentemente, ele se atrapalhou, mas muita gente cresceu muito na pandemia, no mundo inteiro. Teve governantes que surgiram como grandes revelações na pandemia. Então, de novo, quando está tudo morno, às vezes é difícil você mostrar que veio, né? Mas quando tem uma coisa mais extrema acontecendo, aí o homem ou a mulher que estão num cargo importante, eles emergem como grandes líderes locais ou até mundiais, né? Vejam, olha que interessante, né? Quando eles perguntaram, o Haddad ficou bastante vacilante em responder. E eu acredito que seja essa a razão. O Haddad chega e fala assim, olha, eu vou ser bem criterioso para responder, né? Ou seja, com um certo dedo, assim, né? Vamos dizer assim, para poder fazer, enfim, né? A resposta e ocorrer assim por diante. Na minha opinião, o que acontece? O Haddad passou por um evento extremo. Para quem não lembra, o Haddad era prefeito de São Paulo quando houve a manifestação do movimento Passe Livre, que ganhou proporções nacionais, e ele estava no epicentro dessas manifestações, que eram aquelas manifestações que não é apenas pelos 20 centavos. Essas manifestações foram apropriadas pela extrema-direita e por setores da direita. E foi nesse momento em que a extrema-direita e a direita ganhou projeção nacional. Veja, o Haddad era o prefeito de São Paulo naquela época. E eu lembro que na época, inclusive, comentei com várias pessoas próximas, né, que o Haddad cometeu um erro político gravíssimo naquele momento. Veja, o Haddad não estava na cidade de São Paulo, o Haddad estava em Paris, no encontro de prefeitos. Eu lembro direitinho desse momento. E aí, ele entrevistado em Paris, disse, olha, não negocio com manifestantes em manifestações. Acalmou os ânimos, eu volto para São Paulo, sento com os manifestantes e aí a gente passa a conversar e negociar aí, de repente, né, uma diminuição da tarifa, alguma coisa nesse sentido. Só que as manifestações tomaram as proporções que nós conhecemos já. Quando ele voltou, e aí já claramente derrotado pelas manifestações, ele sentou, na época, o governador era o Geraldo Alckmin, e ele sentou com o Geraldo Alckmin e eles congelaram a tarifa, ou seja, diminuiu, né, tirou aí, vamos dizer assim, os 20 centavos, né, que tinha sido o aumento da tarifa naquele momento. E o que é mais interessante, nossa, essa cena é muito assim da semiótica mesmo. O Haddad falando, desculpa. Quem estava falando era o Alckmin, e o Haddad ao fundo com uma cara de derrotado. Veja, o Haddad não conseguiu a reeleição para a prefeitura de São Paulo, né? A extrema-direita cresceu,
A Dilma tomou um golpe, um impeachment, e o Haddad saiu para concorrer contra o Bolsonaro na medida em que o Lula estava preso, né? E o Haddad foi muito mal votado no segundo turno, mostrando, né, que justamente ele não emergiu como uma grande liderança numa crise extrema. Ele vai dizer um pouco mais para frente que ele sabe como que é ir para o ringue numa situação adversa. Nós vamos ver isso. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é o quê? Né? Percebam, o Haddad, ele é uma figura, né, mais ligada à esquerda, mas que tem essa perspectiva mais tecnocrática. Veja, ele não consegue, o Haddad ele não consegue perceber o movimento político. Ele pensa a política de forma técnica. Ele é tipicamente o tecnocrata formado na USP. Assim, ele é um tecnocrata formado na USP, essa é a formação dele. Inclusive, o mestrado e o doutorado dele, né, o mestrado dele em economia, depois ele vai falar isso, né? Ele inclusive fala sobre as questões aí da União Soviética e no final até vou dar uma tocada nesse assunto. Mas o Haddad, ele é esse tecnocrata formado, né, pela elite uspiana, né? Então, a forma de pensar dele não é uma forma marxista ou uma forma ligada às esquerdas. O Haddad pensa de uma forma weberiana. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o Haddad, ele é um político que pensa o Estado a partir da sua neutralidade. Então, ou seja, o espaço do Estado é um espaço racional e ele é ocupado por grupos políticos que não necessariamente são os grupos políticos econômicos. Nós vamos ver que ele vai falar isso, ele vai repetir isso, inclusive, que eu estou dizendo, que ele vai dizer que a classe dirigente no Brasil é diferente, deveria ser diferente da classe econômica, né? Então, ou seja, é uma outra definição de classe que é diferente da definição de classe marxista, né? Então, ou seja, por que eu estou explicando tudo isso? Eu não acho o Haddad incoerente, eu acho o Haddad coerente, mas coerente dentro de uma perspectiva tecnocrática, né? E ele serve, dentro dessa perspectiva, aos interesses das burguesias e das elites, né? Mas vamos continuar. O outro trecho que eu separei... Haddad, você tem grandes conquistas. O outro trecho que eu separei, ele é nesse trecho aqui, em que ele... Aqui. Claro que tem a propaganda, né? Porque eu não pago o YouTube Premium, mas pulando a propaganda... pessoas do ProUni. De emoção. Ele vai falar do ProUni. Muito. Eu e minha mulher fizemos o ProUni, ela estava na educação, estava no planejamento ainda. Eu nem na educação estava quando nós formulamos o programa. E a gente se emociona demais encontrando pessoas na rua. Esses dias, onde eu moro em Brasília, eu moro num hotel em Brasília, e a pessoa me abordou no café com uma história, cara, que se eu contar para você, eu vou chorar aqui. Muito emocionante sobre como é que a vida dela mudou e a vida da família dela mudou porque ela teve acesso à educação. Mas não é só o ProUni, se me permitir, Claro. a expansão das universidades públicas federais no Brasil e a reserva de vagas para alunos de escola pública distribuídas pela proporção de negros e brancos em cada estado, em cada unidade da federação, pô, isso mudou. Eu fiz universidade pública, era muito raro você ver um professor negro, um aluno negro, sobretudo nos cursos de alta demanda, medicina, direito, engenharia, era muito difícil. E aquilo, pô, eu como militante, eu falava, pô, isso aqui é uma barbaridade, porque o Brasil não estava ali, não estava representado na sala de aula, nem por professores, nem por alunos, por funcionários. Aí você via gente negra, gente pobre, na faxina, na segurança, mas você não via o filho do trabalhador nos bancos universitários do Brasil. 100% elitizado, sim. Pô, isso eu não estou falando de 20 anos atrás, eu não estou falando de um século atrás, estou falando de 20 anos atrás. Você não via. Então, quando você vê essa galera, hoje você vai dar aula, né? Meu filho esses dias foi dar aula numa universidade pública, né? Pô, ele voltou e falou, pô, rapaz, mudou. Sabe, mudou tudo na universidade. Você vê o Brasil ali dentro, entendeu? Aí você vê surgir lideranças novas de dentro da universidade, né? Com pensamento A, B, você não importa. De A a Z, você tem de tudo hoje. Aí o cara que veio da favela tá lá. O cara que veio dos bairros chiques
tá lá do lado do cara, entendeu? Cada um com a sua perspectiva. Então isso enriquece muito. E falavam muito que isso ia acabar com a universidade pública, botar pobre na universidade, ia cair qualidade. Até gente de esquerda dizia isso, uma maluquice. Pô, tinha enfrentamento da esquerda nas universidades contra as cotas, por exemplo. Tem uma galera Entendeu? que odeia pobre aí, né? Direita também, mas esquerda também. Não era uma coisa clara do ponto de vista ideológico para muita gente. E a gente falava, cara, vamos fazer. Né? Teve uma vez que me perguntaram numa entrevista. Bom, tá vendo? Então, agora vamos a um ponto importante. Veja, outra coisa que eu considero do Haddad é que o Haddad, ele é fruto do que o PT produziu em termos de quadros políticos. Vamos separar da seguinte maneira. Nós temos uma velha guarda do PT, que é o José Dirceu, José Genuíno, na época o Guxiqueng, né, o próprio Lula. Então, uma série de quadros políticos que foram forjados e formados durante a ditadura militar. Veja, esses são a primeira geração de quadros do PT. Né? Eu até vou fazer um vídeo sobre a história do PT, sobre a formação do PT, porque eu acho, e acredito de verdade, nesse aspecto eu não sou dogmático, acho que o PT foi uma ferramenta importante da classe trabalhadora dentro do que a consciência de classe da classe trabalhadora permitiu naquele momento histórico. Né? Então, dentro dessa perspectiva, o PT produziu quadros como o Haddad. Né? E o Haddad, inclusive, na hora que ele está falando sobre a história dele, ele fala isso, a formação dele. Ele terminou a formação dele na graduação em 85, que é um momento em que o PT estava muito forte na USP, a USP tinha comitês do PT, né? Ele, inclusive, participava disso, ele explicou isso também durante, que nós vamos ver aí, durante o podcast, em algum momento ele fala com relação a isso. Né? Então, ou seja, ele é um quadro formado e forjado pelo PT, né, ao longo dos anos. Então, ou seja, ele começou lá no movimento estudantil em 85, né, passou por um período aí nos bastidores do PT, depois ele foi participar com a Marta Suplicy, no governo da Marta Suplicy, depois ele foi para o Ministério do Planejamento, depois ele foi ministro da Educação, depois ele foi prefeito de São Paulo, né, enfim. Então, a trajetória do Fernando Haddad, ela é intimamente ligada à própria trajetória do PT. Né? Então, o Haddad, ele é um quadro político forjado pelo PT, já com o PT formado, né? Então, você tem uma primeira geração de quadros, que são esses quadros, né, que eu já citei, e tem essa geração que vai ser a geração que continua dirigindo o PT e vai dirigir o PT durante um bom tempo. Veja, eu acredito que o PT fará um caminho, já está fazendo um caminho mais ao centro. E eu não concordo com a análise de que o PT sempre foi um partido de centro, porque ele não foi. O PT tem elementos de partidos democráticos populares, né? Então, ele vem fazendo esse trajeto ao centro. E esses quadros que vêm levando o PT ao centro, um deles é o Fernando Haddad. Né? Então, essa é a minha leitura com relação à questão do Haddad. E o Haddad também é filho do PT de São Paulo. Veja, o PT de São Paulo, ele é muito diferente do restante do PT do país. Ao passo que o PT do país é um PT mais popular democrático, o PT de São Paulo é um PT mais burocrático mesmo, né? Tecnocrático. Então, e os principais quadros hoje, né, que está no governo Lula, eles, inclusive do PT, eles são filhos do PT de São Paulo, né? Então, quando o Haddad fala do ProUni, ele fala de forma técnica o ProUni. E realmente, o ProUni foi um passo importante para colocar muitos estudantes, filhos da classe trabalhadora, nas universidades. De fato, eu sou de uma geração, né, estou em torno dos 40 anos, então eu sou de uma geração que pegou exatamente o início do Enem e exatamente o início do ProUni. Eu, por exemplo, fui um estudante do ProUni, né, me formei em História, inclusive, pelo ProUni. Então, tecnicamente, o que ele está falando, realmente, a classe trabalhadora sentiu, né, o impacto disso na própria vida, né? Enfim, conseguiu se formar, conseguiu, emprego público, né? Conseguiu ir dar aula, conseguiu ser médico, conseguiu ser uma série de coisas. Só para vocês terem uma ideia, eu sou a primeira pessoa formada na minha família.
né? Não tem, depois, né, outros parentes vieram se formar, inclusive alguns pelo próprio ProUni, mas eu sou a primeira pessoa formada na minha família. Na minha família não tinha nenhuma pessoa formada na universidade, né? Então, ou seja, tecnicamente, do ponto de vista da classe trabalhadora, de fato, a Haddad tem razão. Os estudantes, né, de classe média baixa, da classe trabalhadora, passaram a frequentar a universidade, mas a questão mas de que maneira isso aconteceu, né? Veja, e aí entra uma questão da precarização do ensino mesmo, né? As universidades particulares, né, venderam, né, trocaram aí uma espécie de uma parceria público-privada, né? Que depois ele vai falar sobre isso, com as universidades particulares e receberam em troca bolsas, né? E essas bolsas eram distribuídas entre os estudantes. Mas não era o governo que distribuía, era a própria universidade que distribuía e prestava conta para o governo. Era mais ou menos assim que funcionava. Então, ou seja, só que, veja bem, olha que interessante. Se a gente pegar no longo prazo, a crítica que naquele momento histórico era, vai precarizar o ensino superior, talvez a crítica era feita de forma equivocada, falando que ia cair a qualidade. Acho que não é a questão de cair a qualidade. A questão é do próprio investimento. Veja, hoje as universidades federais passam por um processo de literalmente sucateamento. Ao passo que várias universidades, com dinheiro inclusive do BNDES, vêm anunciando lucros recordes. Veja, transformou o ensino superior numa mercadoria, né? Numa mercadoria popular, sim, claro, mas muitos cursos à distância, por exemplo, né, porque o ProUni veio somar esses cursos à distância também, então vieram no mesmo pacote. Muitos cursos, inclusive, com baixíssima qualidade e com as universidades cobrando caro e tendo lucros cada vez maiores, né, com esses cursos. E, por outro lado, né, as universidades públicas sofrendo com corte de verbas. Não só apenas as universidades federais, mas as universidades estaduais também. Tem universidades estaduais que estão altamente precarizadas mesmo, com atraso de salário, com, enfim, né, com desvalorização dos professores e assim por diante. Então, ou seja, então veja, essa política de conciliação do PT, que foi uma marca do PT, principalmente pós-Constituição de 88, né, fazia políticas, né, que atendiam tanto demandas da classe trabalhadora como setores da burguesia. Então veja, essa burguesia educacional brasileira, esses empresários brasileiros assim, conseguiram, através também do FIES, né, salvar os próprios negócios, conseguir lucros exorbitantes com relação a isso, em nome de inserir, né, trabalhadores, enfim, né, nessas universidades. Na minha opinião, havia outros caminhos para fazer isso. Esses recursos do BNDES, por exemplo, poderiam ser destinados, né, a pesquisa, a investimento e você ampliar as vagas nas próprias universidades públicas, né? E isso não aconteceu e o Haddad, né, não fala essa parte, obviamente, e aí ele vai se exaltar daqui para frente, falar que foi a pessoa que mais investiu, né, do ponto de vista da educação, né, enfim, inclusive nas perguntas isso vai aparecer. Então veja, é aquilo que eu disse no começo. Então o Haddad, ele é esse quadro tecnocrata, né? Ele pensa a política de forma técnica, né? Então, veja, eu consegui levar a maioria dos trabalhadores para as universidades. Tudo bem, concordo, é um fato, é inegável isso. Mas, do ponto de vista do custo e também do ponto de vista, né, da qualidade, da consciência da classe trabalhadora, aí cabe uma discussão e essa discussão ela é bastante profunda e eu acho que em algum momento nós vamos ter que enfrentar, né? Inclusive, né, nós já estamos sentindo isso, por exemplo, na própria educação. Há dados aí que mostram que talvez até 2035 aí a gente tem um apagão, né, de formação de professores mesmo, porque não é nem uma questão de demanda, é uma questão mesmo de qualidade, né, das formações que nós estamos vendo aí hoje nessas universidades aí. Está tendo tomadas ações, que é tentar diminuir aí as cargas horárias online, né? Tem uma série de coisas aí que está tentando reverter, vamos dizer, né? Mas o Haddad faz essa autopromoção aí, mas essa autopromoção tem um custo e ela serviu mais aos interesses das grandes empresas educacionais do que necessariamente da classe trabalhadora, né? Aí outro ponto também que eu separei é quando ele vai falar das classes sociais, né? Que é aqui nesse ponto.
Vamos escutar o Haddad. Tem um grupo que dá um jeito de pegar algo bom que a gente fez e manipular e reverter, sabe? Tipo, é igual esse projeto ProUni é extremamente nobre, e aí de repente você vê as universidades privadas no Brasil, os caras sabotando a universidade pública, né? Fazendo a educação virar um produto, a educação que tinha que ser para todos. Você vê que já tem um setor no país já que já se moldou e está aproveitando dessa situação, e a gente tem que continuar fazendo a diferença o tempo todo, avançando, porque senão os caras passam na frente de novo, né? Cara, primeiro falta uma classe dirigente no Brasil. Falta uma classe dirigente no Brasil, e eu te digo por quê. O épico jogo de ação online Mas eu vou falar pra permite vocês, mergulhar em batalhas colossais. Prometo e testemunhar que no todo o próximo eu poder de pagarei veículos militares. o Nos países YouTube capitalistas, Premium, pra não precisar você passar tem por uma esse classe momento dominante, de que propaganda, é enfim. a proprietária, vamos dizer assim, dos meios de produção, da terra, das máquinas, das fábricas. A gente chama isso de classe dominante, ela detém os meios de produção, ela é proprietária dos meios de produção. Mas os países mais civilizados têm uma classe dirigente, que nem sempre está capturada pela classe dominante, que consegue enxergar mais longe o destino do país. E o Brasil tem uma grande dificuldade, a classe dominante no Brasil tem uma grande dificuldade em aceitar uma classe dirigente, porque tem medo. Tem medo de uma classe dirigente mais autônoma dos interesses particulares de cada um. E não tem país grande no mundo sem uma classe dirigente. Não existe desenvolvimento para valer, visão de longo prazo, um destino grandioso para uma nação que não tenha uma classe dirigente, que são aquelas pessoas que não estão pensando em acumular dinheiro. Veja, nesse ponto aqui é importante, e eu vou corrigir ele daqui a pouco, porque isso é uma concepção mesmo, do ponto de vista do que é classe. Mas ele vai falar uma outra coisa, que ele vai cometer um erro histórico, que eu também vou falar sobre essa questão. Estão pensando em construir um país. É para isso que existe classe política dirigente. Estão pensando no longo prazo. Esse é o tesão do cara. O cara, não quero grana, não estou pensando nisso. Eu quero estar num projeto nacional, construir o país, né? Fazer as coisas certas. E aqui esse embate, ele acontece desde a proclamação da República. Porque o pessoal fala que no Brasil a abolição da escravidão não teve indenização. Você já deve ter ouvido falar isso. Sim. Mas teve. Teve? Teve. O Estado brasileiro foi transferido para a classe dominante brasileira. Mandaram... A monarquia foi para a Europa, derrubaram a monarquia e deixaram o Estado na mão da classe dominante. E essa classe dominante jamais aceitou a constituição de uma classe dirigente. Então a verdade é que o Estado... Isso é uma indenização mesmo. O Estado foi transferido a título de indenização. Olha, acabou a escravidão, mas está aqui o Estado para vocês. Vocês tocam agora. Bom, vamos aí. Então vamos lá, a primeira parte, né, que eu parei o vídeo para poder pontuar. Veja, o problema que o Haddad coloca, ele não é um problema de classe dirigente ou classe dominante. Essa dicotomia ela não existe. Né? No capitalismo, isso, todos os teóricos ligados à perspectiva do capitalismo, inclusive o Marx, né, inclusive os próprios liberais, dizem o seguinte, que a classe dominante é justamente a classe dirigente. Né? Ou seja, as ideias das classes dominantes coincidem com as ideias dominantes daquele determinado tempo. Ponto. Né? O que acontece é que há um problema de formação social dessa classe dominante no Brasil. E aí eu vou entrar nos dois pontos, inclusive no erro histórico que o Haddad cometeu. Veja, essa classe dominante que vai dar o golpe na monarquia e estabelecer a república, ela já existe muito antes de acontecer esse processo, aí vamos dizer assim, da instalação da república no Brasil. Veja, entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, nós tivemos o período da regência. No período da regência, aconteceu o seguinte elemento. Como o Brasil passava por um processo de reestruturação, eles estabeleceram a questão da Guarda Nacional. Como que funcionava a Guarda Nacional? A pessoa se autodeclarava coronel e aí, por meios próprios, ela constituía um pequeno grupo militar
sobre a sua tutela, né? Então, nessa perspectiva, durante o período regencial, né, você teve, entre 1830, né, até o golpe da maioridade, né, do Dom Pedro II, você teve um período em que você constituiu, agora, não só apenas mais aqueles que eram donos de terras, mas também que eram donos, né, vamos dizer assim, do poder militar. Então você instituiu, vamos dizer, pequenos poderes locais. É daí, por exemplo, que vem essa figura dos coronéis, né? Os coronéis surgiram nesse momento histórico, né, na metade do século, aí na primeira metade do século XIX. O que aconteceu? Quando Dom Pedro II assumiu, essa mesma classe entrou em guerra com Dom Pedro II, tanto que você tem diversas revoltas da Farroupilha, diversas revoltas que tentaram depor, né, o Dom Pedro II, mas, né, o grupo político que cercava Dom Pedro II conseguiu pacificar e o Dom Pedro II teve um longo reinado. O que aconteceu? Aí, nesse aspecto, ele tem razão, né? Quando chegou o final, né, que a princesa Isabel aboliu a escravidão no Brasil, né, de forma oficial, essas classes dirigentes aí só tiraram, na verdade, do poder aquilo que eles já tinham acordado. Na verdade, já estava acordado que o Dom Pedro II provavelmente seria o último monarca, né? Essas classes sociais elas já estavam ativas politicamente falando, né? Você tem aí o final do século XIX, essa constituição dessa classe dominante no Brasil, né? E aí, o que acontece? Veja, aí reforça a tese do que eu disse. O Haddad ele tem um pensamento do Estado weberiano, que é um Estado em que o aparelho estatal é neutro. E aí, então, se o aparelho estatal é neutro, você pode ter uma classe dirigente que não coincide com a classe econômica dominante. Isso é um erro do ponto de vista teórico, né? Mas só que é a visão dele e está baseado numa teoria que é essa teoria weberiana. Veja, o Estado ele não é neutro. Veja, o Estado ele é fruto de relações sociais, ele é fruto da tentativa da burguesia dominar o restante do conjunto da sociedade. O Estado é a imagem e semelhança do poder de dominação da burguesia. Um exemplo histórico, por exemplo, no período medieval não existia o Estado como nós entendemos hoje, porque as relações sociais eram diferentes. Na medida que as relações sociais necessitou de um aparato burocrático e militar para poder dominar o restante da sociedade, surgiu o Estado moderno, que é o Estado como nós conhecemos hoje, né? Que mantém o monopólio da violência e mantém, inclusive, a classe dominante no poder, né? E é por isso, por exemplo, quando nós falamos em processo revolucionário, nós estamos falando em mudar o caráter desse Estado, porque você muda, porque a revolução não acontece só apenas a nível estatal, ela acontece também nas relações sociais. E as relações sociais, as relações econômicas de produção moldam um novo Estado, né? Então, essa é a questão. Então, o Haddad tem essa perspectiva, né, de colocar o Estado como um ente neutro. Então, por isso que ele diz, olha, em outros países surgiu, né, uma classe dirigente que não necessariamente é a classe dominante. Mas veja, e aí entra na questão da formação social da burguesia brasileira. A burguesia brasileira é uma burguesia que naquele momento histórico em que ela foi fundada, ela não é uma burguesia letrada. Veja, o que tinha de mais avançado em pensamento do ponto de vista teórico e filosófico era o positivismo ligado às forças militares. Por isso, inclusive, os militares serviram como um bastião moral, vamos dizer assim, no primeiro momento, dessa nova república que surgiu aí, né, no final do século XIX. Então, ou seja, o que havia de mais avançado era o positivismo no Brasil, né? Então, o Brasil não passou, a elite brasileira não passou, né, a burguesia brasileira não passou pelo período iluminista do ponto de vista teórico. Então, ou seja, você não tem uma burguesia esclarecida, né, no começo do século XX. E aí ele vai citar, eu não vou colocar aqui, mas ele vai citar o Vargas, que o Vargas tentou instituir uma classe dirigente no Brasil, e o Lula também tentou, né? O Robertinho até lembra ele disso, né? Que o Lula passou preso por conta disso, eles falam um pouco do Lula, enfim, né? Mas o que eu estou querendo dizer então o Haddad ele não coloca
a questão da classe social é intimamente ligada com a perspectiva da classe econômica, né? Que no capitalismo, né, as classes sociais elas coincidem com a sua posição no sistema produtivo, né? Então é nessa perspectiva que ele está colocando. Então, ou seja, né, então para o Haddad, vamos dizer assim, para esse setor do PT, né, qual que é a saída? Né? Você ocupar o espaço do Estado, né, e fazer com que o Estado sirva aos interesses, né, de setores populares da classe trabalhadora. Essa tentativa já aconteceu diversas vezes na história, né? Ele citou o Vargas, né? Isso aconteceu com Lula, enfim, mas todas as vezes que acontece isso, acontece um golpe de Estado. Não porque o Estado ele é um prêmio, enfim, é uma indenização, como ele colocou, para a classe dirigente que abriu mão da escravatura. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o quê? A classe dirigente do Brasil construiu um Estado autoritário que é a sua imagem e semelhança. A burguesia brasileira é autoritária. Né, a elite brasileira autoritária. E nesse aspecto, o Haddad tem uma visão divergente da qual eu estou expondo aqui. Né? Então, dentro dessa perspectiva, é importante a gente olhar para essa questão. E aí, né, esse outro ponto aqui também é importante, porque ele começa a falar da retomada das mobilizações, né, na mesma lógica. Né, que nós vimos aí nos últimos dias, inclusive contra a PEC da bandidagem e contra a questão da anistia. Você tem algum de novo a sonho propaganda. que custa Pessoal, R$1 realmente milhão desculpem. de reais? Prometo uma casa, que, carro. que o YouTube vai ser remunerado. Custou a liberdade dele durante anos e agora ele volta. Você não acha que deveria ser o momento dele agora ir para a rua, mobilizar a população e falar, ó, a gente precisa de vocês? Inclusive o que aconteceu na semana passada é uma prova disso. O povo está pronto, o povo está pedindo. Mobiliza a gente, usa a gente é sua ferramenta. Por que o governo não faz isso hoje? Olha, assim, não funciona muito o governo fazer as coisas, porque assim, o que aconteceu no domingo não foi uma convocação do governo. Né? Não. O movimento social... Foi algo orgânico ali, né? Depois de mais de uma década de um movimento social meio adormecido, pelo menos do campo progressista. Né? Perdeu um pouco o pé das ruas, perdeu a mão das redes sociais, sem pé, sem mão, ficou, né, uma coisa meio estranha. Né? Eu acho que está havendo uma retomada. E essa retomada está acontecendo nas ruas e nas redes. Não está acontecendo só num lugar. Ou seja, esse campo progressista está começando a lidar de novo, saber lidar de novo com a grande política, no sentido assim, ó, vamos debater o que importa, vamos debater o imposto de renda, vamos debater a escala de trabalho, vamos debater a democracia, a soberania do Brasil. Então está pegando, né, está começando a ter uma reabertura de um debate muito interessante. Eu, quando era estudante do Lago de São Francisco, aqui na Faculdade de Direito, nós estávamos no último, eu passei a minha graduação no último mandato do regime militar. Né? Peguei todo o governo Figueiredo dentro da sala de aula, né, no processo de redemocratização. Pô, nós discutimos eleição direta, e nós perdíamos muitas batalhas. As diretas foram derrotadas em 84, né? A campanha das diretas. Nós só fomos eleger um presidente em 89, né? Com o Collor e o Lula no segundo turno, da primeira eleição presidencial desde 64. Porra, nós ficamos 25 anos sem eleição no país. Né? Então esses ciclos, não existe uma coisa permanente, entendeu? De mobilização. São ciclos que vão acontecendo e eu penso que pode acontecer um ciclo interessante de efervescência. Bom, veja, aqui o Haddad também ele toca num assunto que eu tenho os meus elementos com relação a isso. Veja, o Haddad ele coloca o seguinte, ele diz assim, olha, o movimento social passou 10 anos, em torno de uma década mais ou menos, adormecido, né? O movimento social, ele corrige inclusive, fala que é um movimento progressista, né? Bom, então assim, a gente tem que olhar a totalidade para entender por que a extrema-direita, né? Porque inclusive nas próprias palavras do ministro, assumiu esse lugar nas ruas, né? Veja,
o que, na minha opinião, aconteceu? Né? Você teve 2 mandatos do presidente Lula que foi bem organizados do ponto de vista, né, da retomada da renda, de inserir novos atores na economia brasileira. Tudo isso teve a sua contribuição que foi fundamental, inclusive para o desenvolvimento do país. Né? E aí nós temos que, enfim, né, a títulos inclusive de, né, dar o crédito de fato, né, quando merece. Bom, só que o que acontece? Quando você faz a política de conciliação, você tem que necessariamente abaixar a consciência da classe trabalhadora. Então, veja. Então, o discurso vendido, né, pela esquerda petista e pelo governo era um discurso que coincidia com o discurso neoliberal e quando muitas vezes não era o próprio discurso neoliberal, de que era necessário empreender, era necessário você construir o seu próprio destino do ponto de vista econômico, né? E muitas vezes até concordando com a extrema-direita, né, com os setores da elite, de que não deveria depender do Estado, né, que deveria, né, fazer acontecer assim por diante. Então, ou seja, constituiu-se uma consciência da classe trabalhadora muito rebaixada do seu papel histórico, né? E aí ficou uma classe trabalhadora dependente da questão econômica. Então, ou seja, quando veio uma situação econômica em que ela não conseguiu avançar, ela ficou ressentida com os governos petistas. Ou seja, você criou uma classe média com uma consciência de classe rebaixada e quando houve a necessidade do embate político, a esquerda encontrou setores populares da classe trabalhadora e setores médios da classe trabalhadora ressentidas com o governo, e principalmente com a esquerda. Então, ou seja, foi nesse ressentimento que a extrema-direita cresceu. Né? Então, ou seja, apareceu, por exemplo, né, o MBL, apareceu, né, o movimento aí do Bolsonaro, né, surgiu o bolsonarismo, né, surgiu elementos cresceram durante esse período que eles existiam antes, mas cresceu durante esse período correntes políticas de extrema-direita ressentidas com esse projeto colocado pelo PT. Né? Então, ou seja, o custo, né, vamos dizer assim, desse período histórico foi uma consciência de classe muito aquém da necessidade histórica da classe trabalhadora. Né? Então, ou seja, por isso que o movimento social encontrou muita dificuldade nesses 10 anos, né, de novamente mobilizar. Veja, com exceção da PEC da bandidagem, né, e a PEC da anistia, nós tivemos muita dificuldade de fazer essas mobilizações do ponto de vista político. Mas olha que interessante, existe uma contradição nesse momento histórico que nós podemos usar, principalmente a esquerda radical, principalmente, né, no meu caso que sou marxista-leninista, né, podemos utilizar para a gente poder retomar o debate político. Veja, o debate econômico ele tem um limite. Né? Qual que é o limite? A sua realização ou não. Então veja, a escala 6x1 ela é importante, extremamente importante, porque ela melhora a condição de vida do trabalhador, uma série de coisas. Mas ela é insuficiente para a gente debater o mundo como nós queremos. Né? E a classe trabalhadora, nesse momento, está observando esse debate. E a extrema-direita faz esse debate. A extrema-direita coloca um modo de viver e uma visão de mundo em debate. Na linguagem dela, da maneira dela, mas ela faz esse debate e esse debate tem encontrado respaldo no restante da população. Veja, e nós precisamos retomar esse debate de projeto político, de visão de mundo. O que nós queremos enquanto civilização? Né? A disputa do comunismo, né, a disputa da esquerda, ela tem que ser por uma visão de mundo, propriamente dita. Né? Não adianta nada nós, comunistas, sermos técnicos. Isso a gente vai sempre perder, não tem como. O nosso debate ele é de caráter político, ele é de caráter de visão de mundo. Qual mundo nós queremos? Né? E a classe trabalhadora, nesse momento histórico, está extremamente aberta a esse debate. Prova disso é a extrema-direita conseguir angariar tantas pessoas no meio da classe trabalhadora, porque ela coloca uma projeção, uma possibilidade mesmo, né, do ponto de vista
do ponto de vista ideológico, né? Então, dentro dessa perspectiva, é fundamental que tenha esse avanço mesmo, né, de forças que são mais radicais à esquerda e que a gente coloque, né, esse espaço que será deixado, né, esse espaço que está sendo deixado, inclusive, pela própria esquerda, né, mais moderada, pela esquerda progressista, é o espaço onde nós devemos entrar e eu acho que nós devemos fazer esse debate de forma franca e sincera com o restante da classe trabalhadora, né? Outro ponto que é importante, e agora vamos para um lado mais tecnocrático, né, do Haddad, né? Como eu disse no começo do vídeo, eu acho o Haddad um tecnocrata, né? E tem 2 pontos que eu separei. Uma que ele fala sobre a independência do Banco Central. E aí, então, ou seja, ele fala exatamente o que ele pensa com relação à questão da independência do Banco Central. Vamos dar uma olhada que vale a pena conferir esse pedaço. Se você quer aprender Power BI, você já ouviu falar, mas ainda não começou a aprender ou está dando seus primeiros passos, é o seguinte, eu gravei um mini... Onde o consumidor comprou. Nossa, isso é bom, hein? É bom. Aqui no Três Irmãos também, muitas pessoas falam que a gente tinha que fazer uma auditoria da dívida pública. Você concorda com isso daí? Cara, ela é auditada todo dia. Todo dia? Não faria diferença? Tipo, hoje metade da nossa receita é para pagar a dívida pública. Não, mas vários países fizeram essa auditoria e quem fez reduziu absurdamente o valor dela. Chegou em 70%, não é? Não, uma coisa é você questionar a taxa de juros que se paga para rolar dívida pública. Eu mesmo estou fazendo isso agora, né? Uhum. Mas a dívida pública ela é auditada. Você tem você tem Banco Central, órgãos de controle, TCU, Tesouro Nacional. Isso é acompanhado por uma equipe técnica de carreira. Entende? Uhum. Não é uma coisa que, assim, vamos contratar uma auditoria. Esse trabalho é feito diuturnamente, entendeu? Você fala com o presidente para tirar a independência do Banco Central, eles falam que foi um erro isso daí, né? Rapaz, o Banco Central no Brasil, ele é independente há muito tempo. Assim, antes da lei ser aprovada da autonomia, a autonomia operacional do Banco Central, ela rigorosamente existe, assim, desde o Plano Real, o Banco Central ganhou uma autonomia muito grande, até para preservar o valor da moeda, que é uma coisa assim, né? Inflação de 100% ao mês, chegou a 80% ao mês a inflação no Brasil. Sim, loucura. No mês. Imagina, 80%. Então nós estamos falando aqui de um país que já viveu o processo hiperinflacionário. O fato é que depois do Plano Real, que botou ordem na questão monetária, o Banco Central passou a ser uma autoridade estratégica para manter o poder de compra da moeda. Então ele ganhou muita força com a estabilidade. E desde então, quando você tem uma mudança, agora nem mudança tem, porque o presidente tem mandato. Mas mesmo quando não tinha mandato, o presidente Fernando Henrique, por exemplo, né, ele teve uma troca traumática em 1999 por conta de uma crise cambial. Mas nos seus 8 anos, você teve rigorosamente 2 presidentes de banco, 2 ou 3 presidentes do Banco Central. Mas porque um decidiu sair, né? O presidente Lula, nos seus 2 mandatos, teve um presidente do Banco Central, em 8 anos, que foi o Henrique Meirelles. Sim. Que, aliás, escreveu um livro atestando o grau de autonomia que ele teve. Ele falou que em 8 anos, no livro ele conta, que em 8 anos ele só recebeu um pedido do presidente Lula, em 8 anos, que ele negou. Sacanagem dele, né? Veja, aquele negócio, né? Reforçando a tese do Fernando Haddad tecnocrata, né? Assim, qual que é a questão da autonomia do Banco Central? Quando você coloca, né, o Banco Central de forma autônoma, o Haddad vai falar isso, ele ouve diversas pessoas, né, diversos entes, para poder estabelecer a política monetária, né, naquele determinado período. Ele até comenta isso com relação à questão, né, de que o Banco Central não abaixa o juro, mesmo que o Lula indicou, né, que é o atual presidente do Banco Central, que é o Galípolo, né, ele não abaixa a taxa de juros, né, ele adota uma outra política monetária diferente da política do governo, né? Veja, inclusive o exemplo que o Haddad usa
né, ele é didático com relação a isso. Veja, em 8 anos, o Lula nenhuma vez ligou, assim, a maioria das vezes não ligou, não pediu, não fez nada, deixou de forma autônoma o Henrique Meirelles trabalhar no Banco Central e implementar a taxa de juros que ele queria. Então, ou seja, o Henrique Meirelles ouvia o mercado e não ouvia o governo, e ele implementou a política monetária baseado, né, nos interesses aí dos grandes bancos. Veja, então a única vez em que o Lula pediu para ele não falou o que ele pediu, né, mas eu imagino que era para reduzir a taxa básica de juros, né, o Meirelles não acatou, né, ele mesmo falou. Então, ou seja, veja, quando você dá autonomia operacional plena ou autonomia política para o Banco Central, acontece que o Banco Central atende apenas um interesse, que é o interesse dos grandes bancos. E aí o restante da população é sacrificada em nome de uma política monetária. É simples, essa é a conta simples. Veja, o Banco Central é o principal representante da burguesia financeira no país. Né? Então os interesses dessa burguesia estão acima dos interesses, inclusive de alguns setores da burguesia industrial. Né? Por quê? Porque eles têm como política justamente a especulação, por isso que a taxa de juros no Brasil é alta. Né? Esse papo de que existem condições objetivas para taxa. Não, tem a ver com que o mercado financeiro ganha muito dinheiro nesse país com especulação. E olha, uma especulação não tributada. Veja, não há tributação em juros de dividendo no país. Né? Não há tributação em cima de dinheiro especulado no mercado financeiro. Né? E isso é em função da política monetária que o Brasil mantém, né, desde o Fernando Henrique Cardoso, né, desde 1994, então, ou seja, já vão fazer 31 anos que nós temos exatamente a mesma política monetária no país. Né, e atendendo aos interesses dos grandes bancos. Não à toa, veja, olha só, em 2008 nós passamos por uma grande crise mundial, uma grande crise do capitalismo, e justamente onde foi pego no sistema financeiro. No Brasil, essa crise não passou nem próximo. Por quê? Porque os bancos brasileiros eles têm lucros exorbitantes com a taxa de juros brasileira e com a especulação no mercado financeiro brasileiro. Os bancos brasileiros tiveram lucros, eles anunciam ano a ano recordes históricos nos lucros. Né? Então, ou seja, a política monetária brasileira ela serve aos interesses, né, do grande mercado financeiro e dos especuladores. Essa é a grande realidade. Mas eu não sou do time que acha que nós temos que ter irresponsabilidade com relação à questão da política monetária. E aí também eu vou explicar os meus motivos. Veja, o Haddad citou uma situação em que o Brasil passou na década de 80, principalmente, né, no final dos anos 70 e até os anos 90, com relação à política monetária brasileira. Né? E aí nós tivemos uma inflação, assim, o dia que eu li, eu pesquisei em outras fontes porque eu achei que era mentira. Veja, entre 1980 e 1992, nós tivemos no Brasil uma inflação de 13 acumulado. Guardem o número, 13 trilhões. É uma coisa absurda. E para quem é da época, eu era criança na época. Eu lembro do meu pai receber o salário na hora do almoço e correr no mercado. Porque realmente, se ele deixasse para ir depois do trabalho, ele literalmente não conseguiria comprar comida. Veja, minha mãe, meu pai era motorista, meu pai era cobrador, minha mãe era técnica de enfermagem. A minha mãe pegava o mesmo ônibus que meu pai, pegava o cheque que a empresa pagava e já corria imediatamente no mercado para imediatamente comprar. Veja, a minha mãe não chegava a fazer a compra, ela já deixava o cheque na mão do dono do mercado, porque naquela época os mercados tinham donos, agora são grandes empresas que são donos, né? Minha mãe deixava o cheque na mão do mercado, do dono do mercado, para o dinheiro valer na hora que ela deu na mão dele, para não dar tempo de ter troca de preço na hora que ela estivesse fazendo compra. Veja, era absurdo com relação a essa questão. E veja, a inflação,
no sistema capitalista, e aí nós estamos falando do sistema capitalista. No sistema capitalista, ela é extremamente danosa para a classe trabalhadora. Por uma razão imediata, né, que a classe trabalhadora perde o poder de compra imediatamente e os salários não acompanham a inflação. E por um outro motivo. Veja, se você, por exemplo, tem youtuber que diz que fala assim, olha, vamos imprimir dinheiro. Né? Se imprimir dinheiro não gera inflação, isso é um mito, isso não é verdade. No sistema capitalista, se você imprimir dinheiro, gera inflação. E é por um motivo muito simples. Veja, o dinheiro, o meio circulante, também é mercadoria no sistema capitalista. O sistema capitalista, inclusive, o principal elemento dele é a mercadoria. Então, veja, se você imprime mercadoria e dinheiro, você necessariamente gera mais demanda por mercadoria. Com mais mercadoria no mercado, você tem necessidade de mais dinheiro. Então, ou seja, você cria uma situação em que e como o sistema capitalista é um sistema que o sistema capitalista ele tem a característica da concentração da riqueza na mão de poucos, se você gera muita riqueza, mesmo que artificialmente imprimindo dinheiro, você tem, no passo seguinte, você tem essa alta concentração. Não à toa que entre 1980 e 1992 é o momento em que o Brasil constrói exatamente esse abismo que nós vivemos hoje. 1% da população, estou colocando 1, mas é abaixo de 1%, viu? Estou colocando assim só para números redondos. Mas 1% da população ganha exatamente 99% da população. Né? Ou seja, esse abismo foi construído na base dessa inflação absurda de 13 trilhões, né? Que foi entre 1980 e 1992. Então, ou seja, a inflação dentro do sistema capitalista ela é extremamente danosa para a classe trabalhadora. Né? E esse discurso ele é irresponsável e perigoso, porque ele cria uma consciência que não existe. Veja, obviamente, se nós fizermos, né, a revolução, estabelecermos uma sociedade socialista, aí os parâmetros mudam, mas no capitalismo, necessariamente, se você imprime mais dinheiro, você cria inflação. Não tem, isso é uma matemática, isso é uma coisa básica da economia, né? Não há para onde correr, inclusive da economia marxista. Não estamos falando aqui nem de economia liberal, não, né? Então, ou seja, então isso é irresponsável mesmo afirmar isso. Mas, enfim. Então esse trecho eu separo para reforçar a tese, né, do pensamento tecnocrata do Haddad. Né? O Haddad coloca que, né, o Banco Central, né, tem um papel fundamental no sentido de manter uma política, né, monetária no país. Né? Ele pensa tecnicamente isso e colocou de que nunca houve intervenção. O Banco Central sempre foi autônomo. Apesar que a lei, que é de 2022, durante o governo Bolsonaro, estabeleceu uma autonomia operacional para o Banco Central, e aí é por isso que agora, por exemplo, o Lula não conseguiu trocar o presidente do Banco Central. O Haddad assumiu e era o presidente ainda da época do Bolsonaro, né? E ele, enfim, sabotou diversos momentos aí o governo com relação a isso, né? E aí, outro ponto que eu separei aqui é ele falando da Lava Jato, que é interessante o que ele coloca sobre a questão da Lava Jato, né? No meio do caminho aí ele falou, provavelmente vai aparecer outra propaganda aqui, mas rapidamente eu tiro, né? Ele provavelmente vai falar, ele falando aí a questão da Lava Jato, e o que ele pensava sobre a Lava Jato, inclusive, né? Então, vou colocar aqui, e aí, né, vamos ver. Mas vai aparecer provavelmente a propaganda, mas eu já pulo. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, né, vocês podem uma plataforma de gestão de trabalho que permite visualizar... E na próxima não vai ter contra isso, uma determinada agremiação partidária. Esse foi o erro. Porque, se eles tivessem seguido o bom caminho de combater a corrupção, não destruir as empresas, tomar o dinheiro dos empresários que roubaram, recupera o dinheiro em ações, em dinheiro, em patrimônio, do jeito que for, mas sem destruir os empregos, sem destruir a capacidade instalada, sem destruir a inteligência. Preserva o CNPJ, ataca o CEO ali que está fazendo errado. E os acionistas envolvidos, as famílias envolvidas. Que é como se faz no mundo. Você toma o patrimônio do cara, né? Sim. Mas preserva aquilo que é a riqueza, bom, que é o gerador de emprego, que é a riqueza nacional. Então tinha um caminho, entendeu? Tinha um caminho para seguir de boas práticas.
Mas daí viram ali uma oportunidade de fazer política, né? E aí ficou, quando vazou as trocas de mensagem ali, ficou claro, né, que ali realmente teve um desvio, né, de finalidade. Tanto é que o Supremo, que não tinha nenhuma simpatia, né, por dar liberdade para o Lula, já tinha decidido várias vezes contra ele, quando olhou para aquilo tudo, falou, não dá mais, né? Não dá para sustentar uma coisa evidentemente equivocada, né? Tanto é que a própria ONU, né, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, também reconheceu, antes do Supremo, que tinha havido uma falta de observância do direito de defesa, né? Tá. Você chegou a visitar o Lula quando ele esteve preso? Acho que umas 40 vezes. Como é que ele vivia lá? Bom, nessa parte aqui, daqui pra frente ele vai falar de como o Lula vivia lá e tal. Mas essa parte que eu queria separar é o seguinte, veja. O Haddad, assim, eu até passei um pouquinho, né? Não vou voltar lá porque não tem necessidade. Mas ele é perguntado sobre a questão da Lava Jato e ele fala que foi, inclusive, criticado pelo PT na época porque ele se entusiasmou com a Lava Jato, né? Porque ele falou que tinha feito uma política também de combate à corrupção na Prefeitura de São Paulo e que essas empresas já tinham aparecido nesse combate à corrupção, né? E ele queria aí, vamos dizer assim, ver esse combate à corrupção de forma geral, né? Então, ou seja, veja, o Haddad novamente demonstra que ele, do pensamento tecnocrático dele, né? Veja, aquela questão que nós falamos no começo da concepção, né, de classe social e de interesses políticos que o Haddad pensa. Para o Haddad, funciona assim. Veja, a Lava Jato teve um desvio de finalidade. Né? Não teve um desvio de finalidade. A própria Lava Jato foi construída para destruir setores da esquerda ligadas ao petismo. Né? É óbvio isso. Né? E o principal concorrente, inclusive, naquele momento, veja, nós tivemos um golpe, né, contra a Dilma, e o principal concorrente em 2018 era justamente o Lula. Então, ou seja, fazia parte do processo como um todo, vamos dizer assim, o processo da Lava Jato, porque ela iria impedir justamente a principal liderança, né, da esquerda progressista de chegar ao poder. E que foi isso que aconteceu. O Lula foi preso, né, num processo realmente altamente fraudulento, sem um mínimo elemento elementos de provas mesmo, né, tipo assim, o absurdo de, tipo assim, da pessoa ser condenada por atos indeterminados. Isso não existe. Você não pode privar alguém de liberdade por atos indeterminados. Você vai privar alguém de liberdade, tem que ter elementos concretos, né, do ponto de vista, né, do crime cometido, né? E não foi o caso nesse momento da questão do Lula, né? Então, ou seja, veja, mais uma vez o Haddad demonstra, né, justamente essa perspectiva tecnocrática que ele coloca, né? Tanto como ele pensa a questão do Banco Central, como que ele pensou a questão da Lava Jato, né? Provavelmente, se um dia o Haddad virar presidente, que eu acho muito difícil, eu acho realmente bastante difícil o Haddad chegar um dia à presidência da República, justamente por conta do seu perfil e usando a própria métrica dele, né, no momento em que ele teve, historicamente, para se tornar uma grande liderança, ele foi derrotado. Essa é a verdade. Quando ele era prefeito de São Paulo, as mobilizações derrotaram ele e a extrema-direita cresceu e se fortaleceu em cima dessa derrota. Então, ou seja, o Haddad muito dificilmente um dia chegará à presidência da República. Essa é a verdade, do ponto de vista, enfim, né, da projeção da política mesmo, né? O Haddad ele não é uma grande liderança porque ele é um quadro forjado para ser tecnocrático. E o PT, inclusive, vai passar por um período de dificuldades com relação a isso. O PT formou grandes quadros tecnocratas, mas poucas lideranças, né? Você tem, veja, né, você tem outras lideranças surgindo em outras correntes políticas, como é o caso do Boulos, por exemplo, né, que é uma liderança aí dessa esquerda progressista que não surgiu no PT. O Boulos não é um quadro formado pelo PT, né? Então, ou seja, dentro do PT você tem muita dificuldade de encontrar quadros políticos, né, com relação à questão de liderança política. O sintoma disso foi as últimas eleições municipais. Veja, a esquerda, e principalmente o PT, no estado de São Paulo, não governa 3 cidades. E 3 cidades que somadas não dão 20 mil habitantes. Então, ou seja, veja, esse novo, esse quadro tecnocrático petista paulista, ele
entendeu? Levou a derrocada da esquerda no estado de São Paulo, literalmente. Mesmo assim, você hoje tem aí, você teve uma diminuição da esquerda no estado de São Paulo, muito em função da insistência, né, dessa perspectiva tecnocrática e a falta de mobilização, né, por parte aí de setores da esquerda progressista, né? E tem um vácuo aí que é importante ser ocupado, né? Então essa perspectiva aí, né, e o Haddad demonstra e comprova isso, né? E aí tem um ponto que ele fala sobre a questão, né? E aí ele completa, para encerrar tudo, né? Nessa perspectiva ele fala sobre a questão ideológica, né? E aí é importante porque isso fecha o argumento que nós estamos colocando aqui desde o início, de que o Haddad, ele é um tecnocrata, né? Ele vai chegar nesse ponto agora, ele até faz uma ironia com o Pravda e com o New York Times, né? Nós vamos ver essa ironia que ele vai falar que ele fazia na época do movimento estudantil, né? E ele inclusive fez, né, fez inclusive, né, a tese de mestrado do Fernando Haddad é sobre, né, o perfil econômico da União Soviética, né? E ele coloca diversos elementos lá, e eu dei uma olhada assim, vou ser honesto, não li profundamente a tese do Fernando Haddad, mas ele coloca, né, que os grandes problemas aí da União Soviética foi não ter desenvolvido um capitalismo de mercado, por exemplo, entendeu? Então, assim, então ele pensa na perspectiva sobre a questão teórica mesmo. E aí ele vai falar sobre essa questão da esquerda e da direita, né? É legal, é interessante o que ele coloca, né? Porque coloca justamente a visão de como ele pensa a perspectiva política, e nós voltamos àquela tese original que ele entende, né, a perspectiva das classes sociais, a perspectiva política muito diferente do que a esquerda, principalmente a esquerda marxista, compreende, né, do ponto de vista aí do entendimento, né, do movimento político e das classes sociais, né? Vamos lá. Forma tributária e tudo mais. Eu uso agora muito não apareceu na Fazenda, a propaganda. Praticamente todo dia. Eu estou vendo lei, né? As brechas da lei, o que pode ser corrigido. O impacto. O direito é uma baita ferramenta para a gestão pública, entendeu? Você bom ter formação. Chegou a estudar com Alexandre de Moraes nessa época, com Temer, esse pessoal tudo vem de lá, né, do Largo de São Francisco. Vem, mas eles são de gerações diferentes, né? Mas assim, eu tive muita sorte na vida, porque eu tive grandes professores. Eu estudei com gente muito, muito grande. Goffredo Telle Júnior, Fábio Comparato, Dalmo Dallari, aí Paulo Singer, Marilena Chauí, Gabriel Kuhn. Eu estudei com gente muito... Tive muita sorte com professores, tanto por onde eu passei. Fui... Muita sorte, mano. Você está escrevendo um livro agora, Haddad? Na verdade, eu reescrevi um livro de juventude por causa dessa... Só foi falar na propaganda, mas vou pular aqui. Tem uma discussão acontecendo no mundo, né, sobre o que vai ser do capitalismo, o que vai ser da China, o que vai acontecer, o que foi a Rússia, o que foi a União Soviética. Tem um debate de economia que a gente chama de economia política, né, sobre... E é uma coisa que economista, assim, economista mesmo, convencional, hoje não trata de assuntos de economia política mais. Seu doutorado foi sobre isso, né? O meu mestrado foi sobre o fim da União Soviética. Né? Então, eu peguei esse livro de mestrado sobre o colapso da União Soviética e peguei um outro trabalho meu que eu tinha feito depois do mestrado e, a pedido de uma editora, eu reuni num novo livro e reescrevi alguns capítulos à luz do que está acontecendo no mundo, sobretudo o enigma da China, que todo mundo olha para a China, que bicho é esse, né? E o livro procura responder a essa pergunta. Na sua opinião, a China é socialista, é capitalista, ou realmente é um sistema híbrido? Qual que é? Porra, é uma conversa longa. Eu sei. Mas assim, quando eu entrei na política,
eu não sei se a gente tem tempo aqui, essas coisas. Tem. Eu acho que depois dessa a gente já vai para as perguntas. Tem algumas perguntas da audiência aqui, se você não se importar. Quando eu entrei na política, eu participei de um movimento na Faculdade de Direito que tinha um nome engraçado. Ele tinha o nome de Deprávida. Por que ele tem esse nome? Ele pegava o D do The New York Times. Aquele D, New York Times, pegava aquele D e punha o Pravda, que era o jornal russo, né? Sim, a fusão. E a fusão do Depravda era para tirar, era um pouco crítica ao capitalismo e ao comunismo. Então, eu iniciei minha vida pública, minha vida política, vamos dizer assim, não pública, mas política, como um crítico ao capitalismo e ao comunismo. Falar, cara, são modelos que não vão trazer a melhor coisa, tanto o comunismo como o capitalismo, né? Então era muito crítico a esses dois sistemas. Você tinha os dois para funcionar? Como é que funcionaria sem o capitalismo, sem o comunismo? Pegar o melhor de cada um ali, se unir. O que a gente dizia é o seguinte, é que esses aqui não são modelos libertários, sabe? Não são modelos de liberdade. A gente tem que pensar uma outra sociedade, que não seja nem capitalismo nem comunismo. Tem que pensar uma outra coisa. Uma espécie de socialismo com democracia, com muita democracia, com muita liberdade, com uma capacidade de organização produtiva, inclusive, mundo dos sonhos, cooperativa, crédito. Tinha 20 anos de idade e sonhava com uma sociedade diferente da que a gente vive. Mas nós, esse grupo, recusava os dois modelos, tanto capitalista como comunista. E até hoje eu penso um pouco assim. Eu acho que a gente tem que dar asas à imaginação para sofisticar mais a forma como a gente se organiza, pensar formas novas de organização da sociedade, né? Levando em consideração a experiência histórica, né? Mas eu tinha muita bronca, e até hoje eu sou criticado pela direita e pela esquerda, se for ver. Porque seja bem-vindo ao nosso mundo. O capitalista fala, pô, esse cara é de esquerda, né? O cara que é capitalista fala, esse cara é de esquerda, não gosto dele. E o comunista fala, esse cara é de direita. Eu gosto dele. E eu estou bem confortável nessa situação de ser criticado pelos dois lados, porque eu acho realmente que a gente pode pensar melhor. Tem um amigo nosso que te trata dessa forma mesmo, o Jones. O Jones. Bom, como pode ver, né? Acho que ele encerra, né, esse preâmbulo que ele começou no início lá e termina como começou, né? Como tecnocrata. Veja, o Haddad, acho que já para encerrar essa parte mais de análise, né, teórica do Haddad, ele é, né, um quadro construído pelo PT, né, ao longo aí, né, de 85, né, quando ele saiu da graduação, vamos dizer assim, até 2005 são 40 anos, inclusive coincide com a minha idade, eu nasci em 85. Então, assim, o Haddad, ele é justamente esse político, né, esse político tecnocrata. Mas o que ele não percebe, provavelmente ele deve saber, né, um político experiente, tudo, e que essa posição acaba servindo, na verdade, aos interesses da burguesia, né, ao interesse do grande capital, né. A burguesia adora quadros, né, como o do Fernando Haddad, justamente porque são quadros que rebaixam a consciência da classe trabalhadora, né, e fazem avançar os interesses da burguesia. Né, eu acho que isso daí, a gente não pode ter ilusão com relação a isso. Eu acho que dos quadros do PT, hoje, aí, dos grandes quadros, o Haddad é o mais à direita, né? E aí ele vai dizer, tá vendo, o de esquerda me chamando, né, de direitoso. Não, nesse caso eu estou fundamentando. O pensamento do Haddad, essa ideia de isentão, de que, não, veja, precisamos pensar em novas formas de sociabilidade, tudo, a história provou, né, inclusive que o Marx estava certo, né, que as relações econômicas estabelecem as relações de poder. Então, ou seja, quem detém o poder econômico detém o poder, ponto. Não há divergência com relação a isso. E desconsiderar isso é ajudar quem tem o poder econômico se manter no poder, né? O poder que eu estou querendo dizer não é o governo em si, é você ditar os rumos de um país inteiro, como é o caso do Brasil, entendeu? Hoje, a elite brasileira, enfim, a burguesia brasileira, dita
os ritmos e os destinos do Brasil. Ponto, né? E você tem hoje, infelizmente, e aí uma autocrítica para o meu próprio campo, uma esquerda e uma esquerda radical vacilante, né, com relação a isso, né? Tá tendo um espírito de mudança, de fato, né, do enfrentamento novamente, de enfrentar interesses, mas ainda estamos no nível de ser apenas reativo a determinados elementos. E nós precisamos avançar na construção de projetos, né, civilizatórios, projetos de fato de sociedade, né? E isso nós estamos com bastante dificuldade, porque veja, e aí ele vai falar, eu vou colocar aqui o ponto, né, que ele vai falar um pouquinho do teto de gastos e responder as perguntas. E aí a questão veja, cortar um 0 ou 2 zeros ou ter 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos de investimento não altera nada do ponto de vista da acumulação da riqueza, né? A classe trabalhadora vai continuar sendo explorada mesmo que o governo melhore a condição de vida delas, como já aconteceu, né, em algum determinado momento. Então, quer dizer, é falsa essa ideia de que, tipo assim, se você que você pode alterar relações sociais a partir de mudanças governamentais do ponto de vista econômico, né? Enquanto houver o capitalismo, haverá exploração, né? Não existe remendo, essa é a questão, né? Então a gente tem que deixar isso muito claro para a classe trabalhadora, para a gente poder, inclusive, avançar no entendimento. Nós temos que construir uma nova sociabilidade que a gente rompa com a ideia de exploração. Eu acho que a gente, enquanto comunista, nós temos que sempre ter isso como norte na luta, né? Nós lutamos pela liberdade, né? E a liberdade é o fim de qualquer tipo de exploração. Acho que isso tem que ser um manifesto constante na nossa ação, na nossa prática, assim por diante, né? Então, essa parte, né, de sustentar nossa tese de que o Haddad é um quadro formado pelo PT e um quadro tecnocrático, que ele não tem compromisso com a esquerda, acho que se encerra aqui e mostra isso. Mas falta um pedacinho e eu gostaria de comentar as perguntas, porque as perguntas foram importantes, é um bônus, vamos dizer, desse react, vamos dizer assim, apesar que o foco não é né, as duas lideranças que perguntou aí pro Haddad a perspectivas teóricas, né? Então o Haddad, ele vai falar um pouquinho do teto de gastos, né, antes de ir para as perguntas, né? E ele vai novamente demonstrar essa visão técnica aí que ele está colocando, né? Deixa eu colocar no minuto aqui que eu havia separado. E aliás, também eu mantive, né, a visualização no YouTube, justamente para dar, né, a visibilidade para o canal, né, que fez Os Três Irmãos, que fez o podcast, que foi um excelente podcast, inclusive. Trouxe vários elementos e, como eu mesmo disse, é o meu primeiro react e eu achei fundamental fazer o react sobre o Fernando Haddad, porque é muito significativo, né, a sua exposição aqui. Acho que é o momento em que mais o Haddad ficou nu, vamos dizer assim, do ponto de vista do que ele pensa, do que ele deixa de pensar, né? Então é fundamental, né? Então, assim, vou só encerrar, porque o teto de gastos é uma coisa que a esquerda como um todo vem criticando pesadamente o Fernando Haddad, e ele vai falar sobre isso. Nós vamos comentar e vamos para as perguntas. E aí, o que você vai fazer este domingo? Nada? Então vem pra igreja com a gente! Novamente tem que estudar, fechar a conta ali não é fácil. Mas você vê que a direita me chama de Gastão e a esquerda me chama de austericida. E o que é a realidade? Porque tem muito gasto, não dá pra enxugar. Olha só, então você porque essa é a pergunta que o povo faz, não dá pra enxugar. O Robertinho quer enxugar. Mas você vê, no Brasil, ficou um debate o seguinte: a direita quer enxugar, a esquerda quer gastar. Cara, que é isso? Eu sou o cara que quer tirar o teto de gastos. Tira o teto de gastos e bora investir. Então, aqui, né, nessa mesa, você tem uma posição que é identificada com a Faria Lima, o outro que é com o Jones Manuel. Bora investir. Então... Na verdade, eu sou mais o Rubão. Eu acho que o Estado tem que ter o tamanho que ele precisa. Então, mas não acho que o Estado tem que ganhar mais, gastar mais do que precisa. O que eu, de fato, penso é o seguinte: tudo depende da circunstância que se assumiu. Nós estamos... o Brasil, desde 2014, está com déficit nas contas crônico. Um déficit crônico. E não está
rendendo os melhores resultados do ponto de vista de emprego, de crescimento, não está. Então a ideia superficial de que tira as travas do gasto, que vai tudo melhorar, ela não funciona. Como às vezes, dependendo da circunstância, você tem que... Se você está vivendo uma recessão, uma depressão econômica, se você está enfrentando uma guerra, se você está enfrentando uma pandemia, você não vai fazer a mesma conta que você pode fazer hoje. Não vai fazer a mesma conta. Então, tudo depende da circunstância que você está lidando. Pô, para o cara que acha que eu estou gastando pouco, eu falo, pô, recuperei o piso da saúde, recuperei o piso da educação. Os programas sociais estão todos funcionando. Outro dia, não sei quem fez uma crítica, ele está cortando o BPC. O BPC cresceu 40 bilhões. Não teve corte do BPC? Não, eu estou te dando o número. Cresceu. O BPC, no governo Lula, agora, em 2026, na comparação com 2022, cresceu 40 bilhões. Só para você ter uma ideia do que é 40 bilhões, é o orçamento do estado de Pernambuco. Programa cresceu o orçamento do estado de Pernambuco, que deve ser uns 50 bilhões, o orçamento de Pernambuco. Vamos lá. Veja, o Haddad colocou nesse momento uma questão, e aí mostra um outro perfil teórico do Haddad. O Haddad, ele deu uma resposta keynesiana para a situação. Veja, o que o Keynes, né, propõe, né, de políticas anticíclicas do capitalismo. Veja, o capitalismo é um sistema que tem crises constantes, né? Nós tivemos várias grandes crises, né? E o Keynes surgiu justamente pós-crise de 1929. O que aconteceu com o capitalismo pós-29? O liberalismo clássico criou uma situação de concorrência entre os grandes países de forma irracional. Os países resolveram a primeira fase do liberalismo na guerra. A Primeira Guerra Mundial é a disputa imperialista entre os países. Veja, porque o que o imperialismo pregava, né? A disputa de mercados consumidores ao redor do mundo, né? Então, você tem um neocolonialismo que é baseado no consumo e você tem essas grandes potências que passaram a disputar esses mercados, né, de forma global. Então, quando não houve mais saída pela diplomacia, esses países entraram em guerra, você teve a Primeira Guerra Mundial, e isso colocou o modo de viver liberal em crise. Então o que aconteceu em 29? Em 29 você tinha uma tentativa de financiarização da economia, né? E aí chegou um determinado momento em que você teve uma desregulamentação entre a produção, ou seja, você tinha muita gente vivendo de renda, e pouca mão de obra. Então isso levou as empresas a fechar. Então isso virou uma quebradeira geral. Então uma começou a quebrar aqui, outra ali, quando a pessoa começou um efeito cascata, quebrou geral. E aí o Keynes veio com uma seguinte ideia. Falou assim, olha, em momento de crise é necessário que o Estado gaste. De que maneira? O Estado passa a contratar o máximo possível em serviços temporários ou serviços permanentes. E aí essas pessoas passam a fazer determinados elementos aí públicos, como quebrar calçada, pintar e assim por diante. Ou seja, o gasto público começa a ser inflacionado. Essas pessoas com dinheiro voltam a consumir. E na medida em que essas pessoas vão consumindo, a indústria e assim por diante, o restante da economia volta a girar. Essa é uma ideia keynesiana de, vamos dizer assim, de investimento do ponto de vista do capitalismo. E o contrário no momento em que você tem um problema fiscal, você precisa fazer austeridade, que é o que ele está explicando. Ou seja, eu preciso cortar gasto aqui e ali para manter a máquina funcionando, né? Então essa é a ideia central de que o Haddad está colocando na sua determinada fala. Mais uma vez, veja, o Haddad ele acaba contribuindo, né, em última instância, para a reprodução do capital no Brasil, né, como ministro da Economia. Quando nós cortamos os gastos, principalmente de investimento, nós acabamos dificultando o desenvolvimento do país. Veja, e quem mais sofre com isso é a classe trabalhadora. E nós temos uma outra questão. Nós temos hoje uma situação em que você tem um avanço do trabalho precarizado. Esse trabalho precarizado foi constituído, inclusive, durante o governo Lula.
a ideia de MEIs, de PJs, né, fez com que o trabalhador criasse a ilusão de que ele teria tempo, que teria autonomia e tudo, mas em última instância, isso aí eu converso com qualquer um com relação a isso, em última instância ele acabou sendo um trabalhador remunerado. Você tem uma pequena parcela que de repente conseguiu aí, né, um outro exemplo, conseguiu uma remuneração um pouco maior, mas acaba trabalhando para as grandes empresas, do mesmo jeito. Veja, quando nós falamos de grande capital, o grande capital ele vai para cima do restante da sociedade para poder acumular. Né? Então essa ideia neoliberal, né, de que o trabalhador pode, por si mesmo, fazer as coisas, em última instância acaba favorecendo o grande capital, porque o grande capital para de pagar benefício social. Né? Então ele para de ter o custo do trabalho. E o custo do trabalho passa a ser do trabalhador. Então, por exemplo, né, você pega aí esses aplicativos que eu acho, inclusive, deveria sumir todos do país. Eu não vejo sentido nós termos poucos aplicativos e esses aplicativos literalmente ganhar em cima do trabalho e do custo do trabalho de todo trabalhador brasileiro. Isso não faz sentido. Eu acho que nós temos know-how, inclusive, de criar cooperativa de trabalhadores que tenham esses aplicativos e atender a população na mesma excelência, né? Porque, veja, a intermediação que é feito, né, por esses aplicativos, pode ser feito por um aplicativo brasileiro, inclusive dos próprios trabalhadores. Então não faz sentido. Veja, tem um aplicativo, não vou fazer propaganda de nenhum aqui, tem um aplicativo, por exemplo, um que ensina idiomas. Veja, ele tem 78 milhões de usuários no Brasil e tem uma funcionária no Brasil. Que sentido faz você ter uma empresa que explora 78 milhões de pessoas e ter uma funcionária no país? Faz sentido. Né? Você tem, por exemplo, né, aplicativos de transporte, por exemplo, pouquíssimos funcionários no país, tem um escritório no país. Qual que é o sentido de você manter um aplicativo desse explorando o trabalho de pessoas que trabalham com transporte, por exemplo, de motoboy, fica com quase todo o recurso que ele produz das entregas e ter ninguém de funcionário no país? Veja, esses aplicativos não tem um pneu, não tem um parafuso, não tem uma moto, não tem um carro, tem nada. E eles não garantem nenhum tipo de benefício social para esses trabalhadores. E aí vendem a ideia que esse cara, ralando em cima da moto, correndo risco, todos os dias, é empreendedor. É uma lógica que não tem cabimento do ponto de vista econômico. E isso é muito em função do teto de gasto. Por quê? Se o governo gasta menos, obviamente você gera menos empregos de qualidade, que é um emprego de carteira assinada. Né? Não que o outro emprego, esse que dá mais autonomia ao trabalhador, não possa ser melhor qualificado, mas para isso você tem que ter política pública. Veja, não dá, por exemplo, um sujeito que está se aventurando a ser empreendedor com recurso de 15 mil reais, que é o que o governo oferece em termos de empréstimo para MEI, por exemplo. Né? Enquanto o grande capital consegue bilhões de empréstimos. Inclusive o grande capital que justamente bate na esquerda, que tenta dar golpe, enfim. Então esse grande grupo tem acesso aos melhores e maiores recursos do capitalismo brasileiro, ao fato que o trabalhador que está começando o seu pequeno negócio lá não consegue ter acesso a crédito. Né? Tem política no BNDES? Tem, lógico que tem, mas é tão alta a burocracia e os juros são tão... que acaba comendo uma perna do pessoal. E aí não consegue investir, a maioria quebra. Essa é a verdade. Ou acaba trabalhando de forma precarizada para as grandes empresas, sem dinheiro nenhum, sem recurso nenhum. Então, ou seja, é preciso repactuar o mercado de trabalho nesse sentido e a gente repensar justamente os financiamentos para esses que são pequenos. Né? Sem esse entendimento é impossível, né, que a gente tenha um desenvolvimento maior, né, no Brasil. E outra coisa que ele entrou em contradição, veja, os números recentes demonstram que o Brasil passa pelo menor nível de desemprego da história. Né? Recentemente mostrou aí que esse terceiro mandato do Lula aí gerou o menor desemprego da história. Então, ou seja, não faz sentido, né, que essa ideia do déficit, né, que ele citou se permaneça. Né?
E aí, nesse sentido, eu tenho que fazer também um pouco de justiça. Ele vem defendendo a taxação dos grandes bancos, das grandes fortunas e das bets, né? E essa é uma pauta que a sociedade brasileira tem que enfrentar, a classe trabalhadora tem que enfrentar. Realmente, precisamos taxar os grandes bilionários. Precisamos taxar as bets. E precisamos taxar os bancos. Não há condição mais, do ponto de vista objetivo, para que esse não pague parte da conta de que o país precisa. Nós precisamos de uma outra qualidade de desenvolvimento, né? E para isso, existe a necessidade de fazer esse embate diretamente com a burguesia, porque nós precisamos desse fatia da riqueza do país, que está sendo drenada para eles sem custo nenhum. Já citei o exemplo dos aplicativos. Não faz sentido nós termos aplicativos no país que explora, no nível que explora a classe trabalhadora brasileira, e os caras têm apenas um funcionário. Veja, ilógico, um funcionário registrado no país. Então, todo o recurso é mandado para fora do país, inclusive sem pagar imposto, né? Então, essa parte tem a ver no conjunto com a discussão do teto de gastos. Ou seja, precisamos criar empregos de qualidade para que a gente tenha as condições de superar esse determinado elemento, né? Agora, eu vou colocar as perguntas. Veja, o que eu achei das perguntas? Como o Haddad... Veja, a tese até agora é que o Haddad é um tecnocrata, né? Se o Haddad é um tecnocrata, se nós somos da esquerda, se a gente tentar debater números ou qualquer elemento técnico Haddad, é óbvio, não precisa nem falar o restante, que o Haddad é o cara que produz os números. É o cara que produz a técnica. Então, seja, obviamente que vamos sair derrotados no debate, né? E as duas perguntas tiveram essa infelicidade. Eu acho que era o momento de apertar o Haddad, né? Mas resolveram, né, fazer pergunta de forma técnica, né? Para ele vai, em alguma medida, mais com a segunda pergunta que a primeira pergunta, né? Vai, enfim, né, dar uma invertida e vamos ver como que ficou e eu vou comentar no final. Caramba, velho. Mas tem uma galera batendo nisso aí, muita gente falando que tá cortando o BPC, cortando o BPC, o cara vai... Compara com 2022. Agora, se quiser, quando você quer botar ordem num cadastro, você vira neoliberal? Porque você quer botar ordem num cadastro? Porque você quer, necessário. Né? Porque você quer combinar com o judiciário uma forma adequada de conceder o benefício por uma elegibilidade racional público. O criador de sites da Bolsinger, ele nos ajudou a ser referência mas, no nosso nicho de mercado. Sou Jaqueline, sou fundadora da PIC. Que eu acho que é importante a visualização. Da educação, agora está criticando essa ampliação? Seria uma pergunta reconhecendo o que eu fiz quando era ministro. Sim. Eu vou voltar um pouquinho nesse caso para dar justiça. O lançamento da educação básica no Brasil é um... Tem alguns superchats também. Tem o do Jones também, não tem? Já falou do Jones, agora você vai conhecer o Jones, tá? Agora você vai conhecer. Põe aí, Pedrão. Mas isso são perguntas mandadas para vocês? Não, galera, é quem participa aqui com a gente, tipo assim, são caras políticos. Entendi. Tá? Mais dentro da política mesmo. Pode soltar? Olá, pessoal. Salve, Robertinho. Salve, Rodrigo. Um grande abraço. Olá, ministro. Bom dia. Meu nome é Frederico Krebs, sou professor de filosofia do ensino médio. Eu também tenho um canal no YouTube onde eu faço análises políticas. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre orçamento público e educação, já que, por ser professor, essa é uma pauta cara para mim, dado que eu estou lidando cotidianamente com os enormes desafios da educação pública, desafios esses muito influenciados por um financiamento insuficiente. Nas declarações do Ministério da Fazenda, inclusive em falas suas, como a apresentação feita nesta semana no BTG Pactual, o governo tem destacado que herdou alguns aumentos de despesa do governo anterior e que isso representaria um problema fiscal para o orçamento brasileiro. Esse diagnóstico é colocado de uma forma mais negativa e entre esses aumentos é citado o do Fundeb. Vale lembrar que no final de 2020 a renovação do Fundeb aconteceu à revelia do então presidente Bolsonaro, que não tomou iniciativa, foi a sociedade civil, os movimentos de educação que lutaram por essa renovação porque ele poderia simplesmente acabar ampliando a complementação da União, o que resultou ali na sua aprovação e na celebração ali por vários movimentos e várias entidades envolvidas com a defesa da educação pública. Para quem nos acompanha entender melhor,
O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. É um fundo no qual os estados e municípios destinam parte de suas receitas, que depois recebem a complementação da União. Esse montante é redistribuído de forma proporcional ao número de matrículas na rede pública e ele é essencial, por exemplo, para garantir reajuste salarial de professor, já que boa parte do salário dos professores é pago pelo Fundeb, porque muitas redes de ensino ali só conseguem pagar, inclusive, esses aumentos graças ao Fundeb. A minha pergunta é, dado que o aumento da complementação da União ao Fundeb tem sido tratado como algo negativo nas análises do Ministério da Fazenda, o senhor é contra esse aumento da complementação? O senhor defende reduzir a complementação da União no Fundeb? E, ampliando, quando o novo Fundeb foi aprovado, houve celebração por parte do partido do senhor que votou favorável a esse aumento. Esse apoio e essa comemoração foram um erro, então? Pergunta muito boa. Sabe quem criou o Fundeb? Foi o governo Lula, né? E, por acaso, eu era o ministro da Educação à época, né? Então, agora, o que você vê como a forma de colocar a questão muda a natureza do debate. O que eu critiquei, porque eu não fiz isso, foi criar o Fundeb sem fonte de financiamento. Você não pode criar uma despesa de 40 bilhões de reais sem fonte de financiamento. E agora, o que eu estou fazendo como ministro da Fazenda é exatamente buscando a fonte de financiamento para custear o Fundeb, que eu também comemorei. O que eu não sabia à época que eu comemorei é que eu ia ser o ministro da Fazenda que ia pagar a conta. E ainda disse que estou bastante confortável em fazer mais esse trabalho pela educação brasileira, depois de ter sido o ministro da Educação que mais ampliou o orçamento público. Agora, por que esse professor, que eu gostei dele... Ele é muito bom. Ele tem uma cara boa. Mas a primeira coisa que ele deveria dizer é o seguinte, o senhor que foi o ministro que mais ampliou o orçamento público da educação, agora está criticando essa ampliação? Seria uma pergunta reconhecendo o que eu fiz quando era ministro. Sim. Agora, o que eu falei é o seguinte, quando você faz uma despesa, você tem que contratar receita. E quando as pessoas me criticam por taxar Bet, por taxar banco, eu estou falando, eu estou taxando essa turma para pagar o Fundeb. Taxa, mano. Eles vão pegar isso aí, mas eles cortam, entendeu? Não, mas não pode fazer. Quando me criticam por taxar Bet, por taxar banco, eu estou taxando para pagar uma conta que eu herdei. Eu não estou criticando a conta que eu herdei, porque todas as vezes que eu falo, a proposta é meritória. Eu teria votado a favor dela, se eu fosse deputado. Teria votado a favor. Agora, quando me cobram o déficit público, por que você está taxando a Bet e o banco? Porque eu preciso pagar o Fundeb. O Fundeb... A conta tem que fechar, né? A conta tem que fechar. O Fundeb, o que eu disse no BTG, estou dizendo aqui, e vou dizer em qualquer lugar, vou dizer na USP, vou dizer na igreja, vou dizer onde quiserem, é que eu tinha 80 bi de conta para pagar. 40 em números redondos. 40 do Fundeb e 40 do BPC. E eu estou correndo atrás da receita para pagar essa conta. Então qual é o pecado? Isso me torna um neoliberal? Ou me torna um gastão? A direita fala, o cara está gastando demais. Eu falo, cara, é uma conta que eu herdei. A direita fala, ele quer diminuir o déficit, porque eu tenho que pagar a conta que eu herdei. Então você veja como essas visões estereotipadas são equivocadas. São equivocadas. E não adianta o cara querer me encurralar numa pergunta dessa, porque eu conheço as contas. Eu dedico 24 horas do meu dia para equacionar essas contas. Então eu não tenho vergonha nenhuma de correr atrás do financiamento daquilo que foi contratado e que eu acho justo. Porque se eu não achasse justo, eu ia tentar cortar. Como eu tento cortar super salário, como eu tento cortar previdência de militar. Eu tento cortar. O Fundeb eu não tento cortar, mas eu tenho que pagar. Claro. Então o cara está me questionando porque eu estou tentando pagar uma conta, né, que eu herdei do governo anterior pelo movimento social mesmo. Mas quem criou o Fundeb? Pô? Quem era o ministro que criou o Fundeb? Quem é o pai desse menino? Não, e quem... Aí o cara esquece que eu fui o responsável pela maior expansão da universidade pública no país, pela reserva de vaga. Eu não estou dizendo que é um patrimônio meu, da sociedade. Claro. Foi movimento social, mas,
Eu estava lá. Quem mais ampliou o orçamento do Ministério da Educação na história, MEC amanhã faz 95 anos. Pode pegar. Qualquer ministro da Educação. Mas daí o cara não quer botar azeitona na minha empada, né? Ele pega uma frase e fica tentando... Cara, não dá. Pedrão, tem mais uma aí? Coloca aí, por favor. E depois a gente vai para a da Coruja aqui. Essa da Coruja eu quero ver, hein? Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, de novo aqui. só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Vamos lá. Coruja é quem mantém o sistema funcionando. Aí, viu? Salve Rodrigão, salve Robertinho, salve Pedro, todo mundo, Três Irmãos Podcast. Dando uma pergunta para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, 2022, segundo turno aqui em Recife, eu estava junto com Lula no palanque quando Lula prometeu que não iria privatizar o metrô do Recife, nem fazer PPP, nem fazer concessão. O presidente Lula também prometeu para os metroviários da Transurb de Porto Alegre que não iria fazer a privatização da Transurb. Também prometeu para os urbanitários e urbanitárias da Compesa que não iria fazer privatização, né? Que a era das privatizações de Bolsonaro e Paulo Guedes iria acabar. E não venha, por favor, com a conversa que PPP e concessão não é privatização, porque o próprio PT, onde é oposição, em São Paulo, no Paraná e Minas Gerais e por aí vai, chama PPP e concessão de privatização. A dúvida é o seguinte, ministro, o governo Lula vai cumprir as promessas de campanha porque a escolha do governo Lula é para manter o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, que foi criado pelo Michel Temer no contexto do golpe contra a presidenta Dilma e que, na época, o próprio PT chamava de um programa golpista neoliberal de privatização da economia. O governo Lula 3 manteve o PPI, ampliou o PPI, inclusive o senhor diz que é contra as isenções tributárias, né? Mas no âmbito do PPI tem isenção tributária, renúncia tributária para as debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura que o senhor criou. Então a dúvida é o seguinte, é esse o projeto de país do governo Lula 3, cria um novo teto de gastos, o arcabouço fiscal, que limita o investimento público, força o investimento privado a partir de PPPs e concessão com dinheiro do BNDES. Aqui em Pernambuco, a ideia é, depois que privatizar o metrô do Recife, colocar 3 bilhões de reais, dinheiro do BNDES. Aqui em Pernambuco, a ideia é o BNDES financiar com 2,7 bilhões a privatização da Compesa. Então a dúvida é o seguinte, ministro, vamos lá, de maneira bem objetiva. O senhor é contra a renúncia fiscal porque tem renúncia fiscal para fazer PPP e para fazer concessão nas debêntures incentivadas, nas debêntures de infraestrutura. O governo Lula vai cumprir ou não a promessa de campanha de não privatizar o metrô do Recife, a Transurb em Porto Alegre e a Compesa aqui de Pernambuco? E terceira coisa, porque o PT chama de privatização, PPP e concessão, onde é oposição nos governos estaduais, mas no âmbito do governo federal isso não é privatização. A ideia de alavancar o investimento público, a infraestrutura, e entregar serviços coletivos a partir de parcerias público-privadas, tendo centralidade do mercado, é ou não parte essencial do projeto neoliberal? Vai ser deputado em 2026. Prepara. Legal. Ele desistiu de ser presidente? Acho que vai sair deputado, não sei. Deixa eu falar. Bom, primeiro assim, eu sou autor da lei das PPPs. Eu redigi. Eu era assessor do ministro Guido Mantega em 2003 e junto com o Marcos Pinto, que hoje é meu secretário de Reformas Econômicas, nós redigimos a lei das PPPs. Eu sou a favor de concessão e PPP, ressalvado setores que eu considero que não deveriam ser objeto de privatização, setores mesmo de concessão. Então, veja bem, a pessoa que ela é, por princípio, contra qualquer parceria público-privada, não pode fazer nenhuma. Eu penso, nunca foi a minha opinião. Nunca foi. A esquerda, por exemplo, foi contra o ProUni. A esquerda, assim, mais dessa feição, né? Mais assim, radical. Não pode fazer parceria público-privada com a educação. Falei, esses caras não pagam imposto.
Os empresários da educação não pagam imposto e eu vou propor para eles começar a pagar imposto em bolsa. Já que eles não estão pagando porra nenhuma de imposto, vou propor para eles que eles comecem a pagar imposto em bolsa de estudo. 4 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo ProUni. Eu sou a favor do ProUni? Claro que eu sou. Mas pela fala do Jones, ele seria contra o ProUni. Porque é uma parceria público-privada. Então, se você é contra, por princípio, qualquer parceria público-privada, você tem que acabar com o ProUni. Você teria que acabar com o ProUni. Muita gente da esquerda radical é a favor de acabar com o ProUni. Eu não sou. Então, depende muito do que você está falando. Eu não acompanhei a eleição nacional. Eu vou até me apropriar, mas eu não vi. Eu era candidato a governador de São Paulo, estava cuidando da minha vida ali em São Paulo. Não vi isso. Mas estou falando assim, ideologicamente falando, eu não sou contra a parceria público-privada. E nem concessão. De algumas eu sou. Dependendo do setor, eu sou. Eu não sou a favor de indiscriminadamente fazer parceria público-privada. Mas dependendo da circunstância, eu acho que ela se justifica. Inclusive, a China faz muita parceria. Com transferência de tecnologia, muita parceria público-privada. A China está num caminho de forte privatização nesse momento. Muito boa parte da tecnologia que a China detém hoje foi pelo fato dela ter aberto o seu mercado interno para empresas multinacionais e às vezes eles botaram uma empresa chinesa do lado da multinacional para assimilar, para aprender a fazer. Essencial. Então, por isso que eu não tenho essa ilusão de que o modelo soviético, o modelo... Cara, os países... Primeiro assim, eu não vejo nenhum modelo libertário no mundo. Não vejo. Eu acho que a gente deveria conversar seriamente sobre perspectivas para a humanidade. Mas eu não considero que as revoluções... Bom, é assim, eu deixei as duas perguntas inteiras, né? E a resposta do Haddad inteira. Agora ele vai falar um pouco sobre o que ele já disse, né? Ele vai repetir. Bom, acho que é o seguinte, acho que é um comentário sobre as duas perguntas. Um indivíduo como o Haddad, que está na burocracia estatal há muito tempo, ele realmente, o que ele falou é verdade. Ele produz os dados. Ele participou da construção desses dados, né? Cotidianamente falando, e ele lida com esses dados direto. Então, seja, não é possível encurralar um indivíduo que tenha esse conhecimento técnico por um discurso técnico. Por que eu estou falando isso? Soa arrogante a gente imaginar que vai superar o Haddad no discurso técnico, porque isso não vai acontecer, ponto. Isso aí a gente tem que ter realmente que é um fato, né? Por quê? Veja, é aquilo que eu estava falando antes. Para nós comunistas, a discussão é sobre a questão da consciência da classe trabalhadora. Se cortar hoje ou não o teto de gastos, em última instância, os investimentos acabam indo para o grande capital. Veja, o problema não é o gasto em si ou o investimento em si. Porque, neste momento, qualquer ação do governo, qualquer ação relacionada a isso, imediatamente vai interferir no grande capital, né? Inclusive na acumulação ainda maior, né? Então, o debate com a Haddad ele tem que ser feito de uma outra forma, né? Do ponto de vista da concepção mesmo, né? E aí me pareceu um pouco, né, principalmente, né, na pergunta do Jones, que a pergunta soou um pouco panfletária, no sentido que o Jones é candidato a deputado, né, e também já se lançou algumas vezes como candidato a presidente, então, né, tá tentando se cacifar com relação a isso, e aí então soa um pouco panfletário e que contribui muito pouco para o debate, né. Acho que o Haddad tinha muitos elementos para ser pressionado. Eu acho que a parte política, principalmente, é uma coisa que pressiona muito o Haddad. O Haddad não é um político dessa concepção clássica da política que nós conhecemos. Ele é um tecnocrata. Então, assim, esse recorde tem a ver um pouco com isso. Eu acho que nós, né, temos que propor um debate que seja político, né? Mudar uma vírgula ou outra, um zero ou outro, para a classe trabalhadora, dentro do sistema capitalista é pouco.
Por quê? Porque o papel histórico da classe trabalhadora é muito maior do que receber um ou outro benefício. É lógico, né, que nós também precisamos pensar no viver hoje, né? E viver hoje significa ter qualidade de vida, né? Então é importante também um debate de números por conta disso. Mas esse debate ele é limitado e nós precisamos avançar no debate, né? E avançar no debate significa, né, pegar um indivíduo, né, uma pessoa política como o Fernando Haddad, que é um tecnocrata, né? Não tenho nada pessoalmente contra a figura do Haddad, enfim, né? Enfim, os haters aí do Haddad quiser depois me encher o saco, mas não tem nada a ver, assim, né? Não tenho ódio, nada disso com relação à questão do PT. E até tentei fazer um discurso que não se aproximasse do antipetismo, porque eu acho que o antipetismo é uma bandeira da extrema-direita, né? Eu acho que quem é de esquerda, o Ciro Gomes teve esse erro crasso de tentar fazer, aliás, tem até hoje, de tentar fazer um discurso antipetista, mas é um discurso que tem aproximado ele da extrema-direita. Veja, o Ciro está sendo cotado para ser provavelmente vice do Tarcísio, né? Ou o contrário. Há muita gente na extrema-direita que vem defendendo, inclusive, isso. Veja, então o antipetismo é uma armadilha do ponto de vista, né, da política e principalmente da questão da esquerda, né? Eu acho que há muitos elementos, né, e um desses elementos é a construção desses quadros tecnocratas, que o Fernando Haddad é um, e eu acho, na minha opinião, é o mais expoente desses quadros tecnocráticos, né? Então, é uma questão básica da oratória e da retórica, né? Você não vai fazer perguntas na onde a pessoa é mais preparada, e o Haddad é o mais preparado com relação à questão dos números, né? Então, uma discussão técnica com o Haddad é certeza de derrota, né? E é por isso que ele dá uma invertida tanto no Frederico como no Jones, né? Dá uma invertida. Não estou dizendo que eu concorde com o Fernando Haddad, eu discordo dele. Mas, do ponto de vista, né, de quem está assistindo, ficou muito evidente, enfim, que realmente o Haddad dá uma invertida neles. E aí, é claro, obviamente, né, ter que falar sobre essa questão, o Haddad, como todo, né, os meus amigos advogados, que me desculpem, eu tenho vários amigos advogados, o recurso retórico e oratório, né, dos advogados são mestres nisso, né? Veja, eles pinçam um elemento, né, da realidade, do restante da realidade, né, e em cima desse pensamento ele cria um argumento. Quando ele fala da China, né, ele só esquece de falar que a China tem um partido único, que é o Partido Comunista, que organiza a economia. Então, veja, lá a parceria público-privada, como ele está chamando aí, funciona por conta de que há um controle de um único partido sobre um determinado setor da economia, né? Então, faz parte do planejamento da economia essa parceria público-privada, e parte desses recursos é reinvestido na própria China. É uma coisa que isso não acontece no Brasil, né? A parceria público-privada no Brasil beneficia, na verdade, o setor privado, né? A gente vê aí, inclusive, por exemplo, no caso do metrô de São Paulo, né, que foi privatizado, por exemplo, a linha amarela, nesse sistema de parceria público-privado, não funciona, os trens são ruins. No caso da Sabesp, né, na privatização da Sabesp, veja, em 6 meses eles conseguiram acabar com a empresa, literalmente, porque a perspectiva dessas empresas é o lucro, né? Elas não vão deixar nenhum tipo de capital na mão do Estado. O que eles puderem usar do capital para poder reverter isso em lucro para benefício próprio, vão fazer, né? Então, nesse sentido, né, a questão política das parcerias público-privadas, ou do PPI, né, que é a parceria público de investimento, é que, na verdade, ela não beneficia o Estado brasileiro, né? Essa é a questão. E não há transferência de tecnologia por parte da iniciativa privada para a iniciativa pública. Essa é a realidade. A parceria público-privada no Brasil serve única e exclusivamente para dar lucro para o capital e para a burguesia brasileira ou estrangeira. Ponto. Não há dados que sustente o que o Haddad está falando com relação a isso, e as parcerias sempre, em geral, são deficitárias para o setor público e enfim, né, favorece aí o setor privado, né?
Então, ou seja, né, esse foi o meu react, né, foi o primeiro. Então, peço um pouco a paciência do pessoal aí com relação a isso. Enfim, eu até deixei rolar na própria página mesmo do YouTube, que eu acho que é para favorecer aí os Três Irmãos, dar mais publicidade, porque eu estou utilizando o material que eles produziram, né? Então nada mais justo mesmo que, enfim, que rode da forma que rodou, mas eu prometo que irei pagar o prêmio para não ter as propagandas no meio do caminho, né? Então eu queria agradecer a audiência de todo mundo, espero que tenham gostado do react, irei fazer os demais, nos comentários fiquem à vontade, eu acho que o espaço aqui é de debate mesmo, eu também não sou o dono da verdade, provavelmente devo ter cometido alguns equívocos aí, porque, enfim, fiquei quase 2 horas fazendo um react bem comprido, né, e é o primeiro, né, espero em outros determinados momentos conseguir fazer, né, já estou escolhendo alguns aí, né, eu gostaria, tipo assim, eu não gosto do modelo, né, de corte, de eu ficar me cortando, por exemplo, porque eu acho que sou um pouquinho artificial, porque eu tenho o direito de errar, né, como comunicador, enfim, né, eu acho que, e o erro é importante, inclusive, porque se eu venho aqui e faço filtro na minha própria fala, eu vou encontrar, obviamente, né, vários elementos errados aí, mas eu acho que é muito importante que apareça isso, porque eu sou uma figura pública, né, tenho um compromisso com a educação popular e tenho compromisso, enfim, né, com mesmo a elevação da consciência da classe trabalhadora, né? Então não vejo problema em errar, né? E eu acho que o debate é para isso. E, enfim, os comentários estão abertos, inclusive podem comentar bastante aí, criticar o meu react, enfim, né? Eu acho que é o primeiro, então gostaria de agradecer a paciência de todos, né? Então fico por aqui, muito obrigado pela audiência, né? E, enfim, gostaria de agradecer a todos os envolvidos aí. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.